é que podemos interpretar esta tática do Conselho de Ministros, José Gama? Bom, quando Angola tornou-se independente, havia o chamado ou havia a chamada contra-inteligência militar. E esta contra-inteligência militar, também chamada por CIM, funcionava dentro do Ministério da Defesa. E eles reportavam diretamente ao Ministro da Defesa, na altura Ico Carreira, e este depois levava as informações ao Presidente Neto. Notou-se que, a dada altura, o Ministério da Defesa não passava ou filtrava alguma informação ao Presidente, ele não tinha as informações diretamente, e havia oficiais que tinham dados e foram interceptando, foram descobrindo que altos funcionários do Ministério da Defesa praticavam também já atos lesivos ao Estado. Havia comandantes que já contrabandeavam diamantes com os sul-africanos, já compravam materiais para os seus negócios, fazendo negócios com os sul-africanos, e numa altura em que nós estávamos a lutar contra a África do Sul. Daí que Jonas Savimbi muitas das vezes dizia, quando o MPLA lhe acusava de estar aliado aos sul-africanos, ele dizia que eu não sou como aqueles, pelo menos nós vamos de manhã, todo mundo está a nos ver, e não somos como os outros que vão de noite e depois saem com as malas e que ninguém lhes vê. Então, isso para dizer que havia um descomando, um descontrole na segurança militar. Depois, e essa segurança militar controlava também quase todas as outras estruturas. Depois houve uma reforma em que a segurança passou a depender diretamente do comandante em chefe, e assim está correto, e agora, com João Lourenço, ele passou a colocar a segurança militar a controlar também o Ministério do Interior, os órgãos afetos ao Ministério do Interior, ela vai também controlar a Defesa Nacional e o Ministério dos Antigos Combatentes. Também na área dos antigos combatentes há irregularidades de pessoas a receberem subsídios e que não passaram, nunca foram militares, há problemas na Caixa Geral, na Caixa Social das Forças Armadas, e vai ser a inteligência militar agora a fiscalizar. Vai fiscalizar o Ministério do Interior, conforme os novos estatutos que foram aprovados para esta inteligência. No fundo, o que o Presidente procurou criar é ter os seus olhos e ouvidos dentro dessas estruturas militares e paramilitares. Por que isso? Porque, no caso concreto do SIC, o SIC, há muito tempo, desde a governação do presidente Eduardo dos Santos, que se estava a transformar numa estrutura criminosa que pratica atos que comprometem o Estado angolano, que comprometem o continente africano. O SIC estava a recrutar marginais para suas estruturas, as nomeações, nomeia-se indivíduos ligados ao contrabando, ao tráfico de droga, ao tráfico de armas. Então, com a secreta militar agora por cima deles, todas as nomeações, a secreta militar agora é que vai validar. Isto nós vimos no ano passado, o ministro Eugênio Laborinho submeteu o nome de um elemento, Fernando Reciado, que é um elemento que foi citado pelo Mangena em ações que não dignificam o Estado angolano, que num Estado normal, este elemento, Reciado, nunca deveria ser número 2 de um serviço de inteligência de uma instituição que se quer séria para o Estado angolano. E vimos as denúncias que Mangena fez. Mangena publicou até fotografias dele no gabinete deste senhor comissário Reciado. Também o SIC andou a fazer atos que não são aceitáveis para um país como Angola, que subscreveu a Declaração dos Direitos Humanos no dia 14 de fevereiro de 2013, ou melhor, de 2023, o SIC executou 8 jovens no município do Cacoabo,
ou melhor, raptou primeiro, prendeu no dia 14 e no dia 17 executou estes jovens e o caso até hoje ficou assim, não se sabe de Silenciado. nada, exatamente, silenciado. Os familiares têm estado a levantar acusações. A nível do SIC, uns atiram responsabilidades para os outros, uns dizem que foi que a operação foi aprovada por um alto comissário ou funcionário de nome Angola Quina, que também já foi muitas das vezes citado pelo Mangena em operações nada exemplares e vergonhosas, e estamos a ver aqui um SIC que pratica ações que não se diferem muito com os grupos de criminosos, um SIC a matar, um SIC a executar, um SIC com elementos perigosos ou elementos com perfil não desejáveis a ocuparem cargos de altos escalões. Portanto, essa decisão que o presidente tomou é boa. No fundo, o que é que ele faz? Se o Eugênio Laborinho tomar atenção, o presidente lhe retirou poderes, né? Uhum. Uhum. Limitou os seus Uhum. poderes e colocou à frente agora o general João Massano, que é o diretor do Serviço de Inteligência Militar, que é uma Uhum. pessoa que é tida como séria, que vai agora fiscalizar o general Eugênio Laborinho, vai fiscalizar o SIC, vai fiscalizar também os serviços prisionais, porque também nos serviços prisionais têm acontecido irregularidades. Há esquemas de pessoas a saírem com falsos mandatos de soltura, Hum. solturas exatamente, solturas que são assinadas com nomes ou que se fazem, alguém que se faz passar aí pelos juízes assinando essas solturas. E já dissemos aqui que nos serviços de penitenciários de Angola, eles sempre alegam que têm 25 mil presos em todo o país. E este é um número que já lá vai há 8 anos. E Uhum. nunca alteram este número. Nos serviços prisionais, fazem negócios com a logística. Há uma logística na qual o Estado angolano gasta cerca de 20 milhões de dólares por mês. E os presos, exatamente, os presos comem mal, os presos têm duas refeições por dia e às vezes é comerem no pequeno almoço bolacha Uhum. com chá, no almoço comem um peixe seco que compram no mercado informal, Uhum. e já para ver que esses elementos, os diretores destes serviços, ao invés de comprarem a comida no mercado próprio, vão no mercado informal onde não passam fatura. Isto é o quê? Isto é para subfaturarem. Vimos aqui Uhum. recentemente um senhor que tem uma padaria que ele diz que fornecia pães e outros produtos alimentares para uma das cadeias, creio que é para a comarca, e ela revelar as negociatas que ocorriam ali. Portanto, agora com a inteligência a fiscalizar, a monitorizar estas estruturas do Ministério do Interior, vamos ver, esperar para ver se vamos ter um Estado mais organizado, com mais transparência na Uhum. gestão dos recursos, que não haja mais solturas de presos de forma irregulares, que o Ministério do Interior não promova mais marginais nas suas estruturas, que não nomeia mais elementos com trajetória duvidosas, elementos que estão associados ou ligados ao tráfico de droga e o tráfico também ou contrabando de combustível. Portanto, é uma medida que até aqui achamos que o presidente não fez mal, mas agora o que deveria fazer era necessariamente exonerar o Eugênio Laborinho, Labrinho. exonerar toda essa estrutura do SIC e agora nomear uma nova que possa garantir transparência e confiança na população. Na Porque população, de facto. a Polícia Nacional, os órgãos da ordem pública, a sua responsabilidade principal também é promover e garantir confiança para que as pessoas possam ter
confiança nesses órgãos. Agora, vamos ter um SIC com um senhor receado ali, com um senhor Ngola Quina que é associado em práticas não aceitáveis no Estado de Direito e democrático. Continua a não haver aquilo. E não só existem aquelas práticas também, José Gama, aquelas práticas indecorosas de autoritarismo, não é? Há polícias que, estando na estrada, quer dizer, eles desrespeitam a própria disciplina castrense em se comportarem de forma abusiva com os cidadãos, porque tem farda, dão-se a liberdade de insultar, usarem terminologias de vexame contra senhoras. Existem muitas imagens e é muito triste. José Gama, quando falas, por exemplo, a gestão prisional, não é? Temos a questão, por exemplo, da cadeia do Bentiaba, o centro prisional do Bentiaba, do qual eu estive a Uhum. investigar e tal, a ler um pouco, a estudar, a ver certas imagens mesmo da TPA, e deparei-me com uma informação que está na TPA, tem um vídeo, em que eles têm hectares de terra, do qual os carcerados trabalham nestas terras, cultivam, fazem a colheita nos períodos próprios e vão comercializar esse produto, não é? Agora, será que este produto comercializado também vem contabilizado? Não é que depois, quando comercializam esses produtos, em contrapartida do que eles recebem do Orçamento Geral do Estado, fica na conversa? Portanto, existe muita coisa que há necessidade de uma fiscalização séria, séria e séria mesmo. Eu não sei se tu tiveste conhecimento sobre essa gestão aí na cadeia de Bentiaba, no Namibe. Sim, nós ouvimos nas notícias que na cadeia do Bentiaba, no Namibe, parece-me que a empresa que fornecia também os alimentos era do diretor, e há um dos diretores depois que foi denunciado e chegou a ir preso. Mas o que acontece aqui em Angola, que nós temos apelado e a defender, é que os presos deveriam ter uma atividade produtiva, produtiva para o Estado e produtiva para eles próprios. Próprios. Poderiam estar ali a estudar, poderíamos ter um programa de reabilitação com eles, eles poderiam desenvolver uma atividade também laboral e passarem a ter um subsídiozinho, né, para Uhum. quando eles saírem, não se sentirem desenquadrados. O que é que Uhum. acontece? O preso está ali, fica preso 5 anos, ele sai, não tem nada nos bolsos. Se ele já, a única coisa que ele sabia fazer é assaltar, ele vai voltar a assaltar. Por quê? Porque É o único ele teve trabalho que ele ali, sabe fazer. exatamente, ele depois não foi reabilitado, porque não há um programa de reabilitação nas cadeias de Angola. As pessoas saem ainda até mais revoltadas. Eu, há uns anos, acho que foi em 2009, prenderam-me em Luanda. Prenderam-me em Luanda, levaram-me para a esquadra, não fiz resistência nenhuma, acusaram-me de lavar viatura, né, na praça pública e não se podia lavar carro. Levaram-me para a cadeia, prenderam, fiquei umas horas na cela e no fim do dia tiraram-me. A polícia percebeu que não mandei lavar carro nenhum, nesse dia nem sequer estava a conduzir, estava de boleia, que houve um erro. Houve esta situação que a polícia até depois, o William Toné esteve a fazer a denúncia, a polícia depois disse ao William Toné, ok, nós vamos soltar e não nos denunciem mais, admitimos que erramos e não denunciem e não falem mais sobre este assunto. Foi isso que aconteceu. E na cadeia, havia um indivíduo que ali encontrei, na terceira esquadra na Vila Lice, que tinha saído 3 dias antes e voltou para a cadeia porque roubou. É um indivíduo que estava preso, acho, 3 ou 4 anos. Uhum. Voltou Uhum. porque voltou a cometer o mesmo crime. Por quê? Ele não foi reabilitado, não foi reeducado. Então, São, nós são temos situações. exatamente.
Nós temos casos de cadeias em que o preso depois funciona como um escravo do diretor dos serviços prisionais. Levam os presos para as fazendas dos comandantes, para fazerem trabalhos, depois não recebem, não são remunerados. Então, quer dizer, eles tornam-se, o termo é mesmo este, tornam-se escravos destes oficiais superiores responsáveis das cadeias de Luanda, ou de de Angola, Luanda aliás. e Angola. Quer dizer, estes abusos são muito chatos. Voltando um pouco no nome do Mangenas, por exemplo, a propósito do Mangenas, eh, ele não está mais sobre a jurisdição angolana, ele está sobre a jurisdição moçambicana, mas Angola não pode, talvez, voltar a negociar com Moçambique e, portanto, dar seguimento às acusações, às denúncias, desculpa, às denúncias que Mangenas fez, que são muito importantes, vistos que o presidente João Lourenço decidiu em arrumar a casa, porque estamos a ver, embora criticado, João Lourenço está a apanhar de toda parte, mas ele, no seu silêncio, ele está a começar a dar resposta, porque ele quer dar resposta com o trabalho. O caso do Mangenas, ainda Angola pode eh, acompanhar, pode ressalvar a situação e o Mangenas também não sofrer nenhuma represália. José Gama, o que é que tu achas? É assim, o Mangenas, neste momento, né, neste momento em que ele começa a denunciar o crime que acontece em Angola, começa a denunciar as redes ligadas ao narcotráfico no país e no SIC, as execuções do SIC, o Mangenas agora é um ativista contra o crime organizado em Angola. O Mangenas fez denúncias sérias que feriram este senhor Fernando Reciado, ele está sempre a citá-lo, e Mangenas indo para Angola pode correr riscos. E há dias o Mangenas ainda voltou a fazer uma revelação, citou que o filho do ex-ministro do Interior e atual inspetor Ângelo Viegas Tavares assassinou um jovem. Assassinou, foi preso, o pai na altura era ministro ou vice-ministro para os serviços prisionais e colocou o filho solto. Hum, O Angenas faz essa revelação e com todos os detalhes. Com todos os detalhes. Ele está aí, é contactável e pode dizer, porque deu o nome e tudo do filho deste senhor Ângelo Viegas Tavares. Portanto, um Angenas nessa situação, com as denúncias que ele fez, eu penso que ele nem sequer está também seguro para estar em Angola. E se o hum, SIC mata, executa as pessoas assim, imagina lá o Mangenas em ao Angola. regressar a Angola. O que o Mangenas precisa é estar distante de Angola, porque Angola não tem condições para lhe salvaguardar. Quem é que lhe vai salvaguardar? A polícia? O SIC? Se ele andou a denunciar o número 2 do SIC, se ele está constantemente a implicar também o próprio ministro do Interior, Uhum. né? Vai Mas ser. agora, Moçambique até agora, estamos a ver que, não está a dar um tratamento, adequado para alguém que, apela ao asilo político, não é? Pois. Eh, Porque ele estava a correr risco de vida, em todo caso entra neste quadro, ou proteção humanitária. Como é que está o caso dele? Tens alguma informação? Bom, Moçambique nunca viveu um caso, acho, semelhante a este do Mangenas, sobretudo envolvendo um indivíduo que é angolano, de um país que tem particularidades enormes e semelhantes ao de Angola. Depois, o Mangenas vai para Moçambique numa situação irregular, vai sem os documentos, ele não tem documentos angolanos. E em condições normais, o que os países fazem é
expulsar. Mas no caso concreto do Mangenas, ele tem crianças, tinha a esposa grávida, que voltou a estar de novo grávida, não podem expulsar. E ele está numa situação que é mesmo de perigo. E temos aqui o Acnur, que é a secção das Nações Unidas contra os Refugiados, que proíbe o repatriamento das uhum, pessoas para uma zona de perigo ou que representa perigo para os refugiados. O Mangenas não é um refugiado de guerra, mas está a fugir de uma situação porque ele fez denúncias contra elementos de um Estado e de uma rede de traficantes, uma rede de assassinos, na qual fazem parte elementos do próprio Estado angolano, e ele está numa situação de insegurança. Portanto, uhum. Moçambique o que pode fazer é verificar a nacionalidade dele, já conseguiu, está provado, porque já tivemos nossos diplomatas a lá irem na cadeia Velo, está confirmado que tem provas que ele é angolano. Agora, o que Moçambique tem que fazer é mesmo regularizar o estatuto do Mangena, dando-lhe um estatuto de refugiado. Uhum. Pode pedir à Embaixada de Angola para lhe dar um salvo-conduto ou então renovar, dar-lhe passaporte ou bilhete de identidade para regularizar a situação de Mangena. O Mangena já está nisso, já vai fazer quase um ano Não, e mas ele é importante. ju- Exato. ju- E depois é uma situação que envolve crianças, são crianças que uhum, não estão a ir para a escola, não estão a ir para a uhum, creche, estão a viver num sítio, numa situação de isolamento, estão trancados, eles, Mangenas aí tem segurança, tem guardas, tem guardas, vimos nas imagens, mas agora ele está numa situação como se estivesse num quartel, e aquilo não é uhum. bom para as É crianças, pode desconfortável. Sim, sim. exatamente, pode traumatizar as crianças, estão ali a viverem com homens armados ao lado, E não Mangenas vão para a escola, não vão para a não vão para a creche. escola, não vão para a creche, não têm atividade, não estão a conviver com outras crianças. Eu penso que Moçambique deveria olhar mais para a questão humanitária a que Mangena merece como ser humano. Uhum, Depois, não estão, e eu acho que Moçambique não está a ter, não está a ver saída para isso. Depois é um caso que se mediatizou e eu penso uhum. que se isso não fosse, se esse caso, se este assunto não fosse tão mediatizado, provavelmente iriam repatriar uma Mangena para Luanda ou para Angola, que equivale a Mas tirá-lo para a boca do lobo, né? Para ser sim, comido. mas, José Gama, o caso do Mangenas, penso que Moçambique, até certo ponto, está a ser lento, não é? Ralentou o procedimento, porque na lei internacional existe aquele, não é? Aqueles apátridas. No caso do Mangenas, torna-se um apátrida, porque ele entra num território sem documento. Mas o próprio Moçambique investigou e tem provas de que é angolano, mas o caso é um histórico que se sabe, existem provas palpáveis. Eu penso que Moçambique já devia dar, talvez, não é? Bom, isto é autonomia de Moçambique, nós não temos direito de obrigar ao governo moçambicano fazer aquilo que eles devem decidir, mas olhando no aspecto humano e olhando um pouco na lei internacional que nós um pouco conhecemos, Moçambique já devia talvez solucionar o caso de Mangenes e a sua família, principalmente a esposa, a mulher e os filhos, já deviam estar em estado de segurança. E a lei internacional, por exemplo, o código de proteção da criança, o Código Internacional para a Defesa e Proteção da Criança, recomenda que nenhuma criança deve ser, não é, separado dos seus pais. Então, quer dizer, o Mangenas, querer ou não, já goza também deste privilégio de estar com os filhos, porque, ele demonstra responsabilidade em estar com a sua família, estar junto com a sua família. Essa é a responsabilidade do chefe de família, estar ali a proteger seus filhos.
Ele poderia fugir sozinho, mas deixar a mulher e os filhos em Angola também não seria bom. Bom, são todas hipóteses que se fazem, né? Só para fechar Correto, esse correto. capítulo, o teu comentário, José Gama, e vamos para outra notícia. Não, ele teve que levar toda a família, porque no dia em que os homens do SIC invadiram a sua casa, né, levaram, assaltaram a casa, levaram a sua documentação, levaram documentação dele e dos filhos. Por isso é que o Mangenas teve que sair com todos. E ele conhece, ele cooperou, trabalhou de forma indireta com o SIC, conforme ele falou, e ele sabe como é que o SIC opera. Por isso é que ele Uhum, decidiu sair ele e a família. Senão, se calhar, se os filhos ou a mulher ficasse, poderia também ser morta, conforme o histórico que ele descreve das ações ou operações do SIC. Portanto, ele fez muito bem, ele fez uma saída estratégica e arriscada, saiu de uhum, Angola, passou pelo Cunene, do Cunene ele esteve aqui na África do Sul, onde eu estou, e daqui ficou um tempinho e daqui seguiu para Moçambique. Agora, tem que se fazer pressão a Moçambique, porque Moçambique é um país também que não tem um histórico de acolhimento assim também muito plausível. Moçambique vê o que o Moçambique tem feito com os opositores do Ruanda. O Moçambique às vezes permite e se faz permitir que o seu território seja usado por invadido. esquadrões do Uhum, Ruanda para executar elementos que são contra o general Paul Kagame. E o que nós procuramos apelar é que Moçambique não permita que façam isso também com o Mangena, embora que no ano passado, em finais, houve uma delegação dos serviços de inteligência e dos serviços do SIC que foram para Moçambique e ter com Mangena. Ele próprio e a esposa descreveram e que depois houve uma tentativa de rapto quando foram se encontrar no Maputo Shopping Center, uhum. e que levou-lhe ele depois a fugir para a esquadra central de Maputo, até e que resultou nesta situação que ele está, de estar agora sob tutela das autoridades. Ele sofreu uma tentativa de rapto por parte das autoridades angolanas. Uhum. É muito difícil esta situação de Mangenas e nós queremos, enquanto angolanos, solidários com todos os angolanos da diáspora e dentro do nosso território nacional, queremos mandar um grande abraço àquela família, independentemente daquelas que são as alegações do nosso Estado a respeito ao Mangenas, mas nós, enquanto cidadãos angolanos, nós compreendemos humanitariamente quanta dificuldade Mangenas e sua família está a passar. O Bem-Aja manda um grande abraço de calor para vocês, porque nós somos do bem. Aqui nós tratamos para que os angolanos estejam no bem.